as ferramentas que você vai precisar para instalar o seu deck RU. Serra meia esquadria, nós temos o esquadro, a punção, trena, termômetro infravermelho industrial, o martelo, a furadeira, a parafusadeira, a esmerilhadeira, a plana e a serra circular. Serra 7,5 polegadas de vidia de 24 a 36 dentes. As cavilhas, que elas são feitas da nossa própria madeira ecológica Reset. Parafuso para fazer o revestimento no barrote, né? Então são parafusos de 5 por 40 bicromatizados. Parafuso 5 por 60 também bicromatizado. Prego Ardox, que a Reset também fornece. O recomendado por nós é que você armazene, né, o material que você recebeu em local com sombra, para evitar diferenças de dilatação, de contração que todo material tem. Aqui você tem a peça que a gente chama de T5. É o que? Uma tábua de 5 centímetros de largura. Ela é basicamente uma peça de 10 centímetros que ali a gente corta ao meio. Você vai perceber que nesse caso específico ela está com uma cor que a gente chama de indeterminada, ou seja, a gente não usa pigmento, usa só o produto reciclado, material reciclado, porque ela vai ficar nos barrotes ou nos granzepes, né? Depende da parte do Brasil que você tiver, você pode conhecer por algum nome. É a parte que vai embaixo do deck, né? Que não vai aparecer. Essa aqui já é uma peça usada no revestimento, é a peça T10, é uma peça de 10 centímetros de largura por 2,5 metros, assim como a T5 também, né? Como a T5 é feita dessa peça, ela tem 2,5 metros de comprimento e 2,5 centímetros aí de espessura, tá? Você pode ter peças já abauladas aqui de molde, né? Como essa aqui, ou feitas também manualmente, né? Com esse canto mais reto. Aqui eu tenho uma peça de 14 centímetros de largura, que a gente chama de T14, e ela tem 3,66 metros, então é uma peça mais comprida. A gente pensou nessa peça para exportação aos Estados Unidos, que a medida é 12 pés, por isso que ela tem 3,66 metros. Então para quem quer menos emendas ou uma outra característica, essa peça aqui é uma ótima solução. Nesse projeto nós vamos usar todas essas peças aqui em conjunto, tá? E nós temos também, nesse projeto, essa peça que a gente chama de T12, tá? Ela não é bem uma tábua, ela é mais uma viga, né? Então ela é uma viga de 12 por 4. Ela serve muito para pergolado, para eu fazer um deck também na grama, para eu colocar, né, com um deck suspenso, um deck elevado, como estrutura. Então ela tem algumas funcionalidades e nós vamos mostrar aqui a aplicação também. Então 12 por 4 também com 2,5 metros. Deixar o piso o mais nivelado possível. Aqui nós temos um porcelanato. Eu optei por não fazer um contrapiso porque ele está mais ou menos nivelado. Agora eles vão demonstrar o espaçamento entre um vão e outro, né? Esse vão e outro aqui, o vão livre, dessa ponta até essa ponta, é de 35 centímetros, tá? Então na madeira muitas vezes se usa 50 centímetros, 45. A madeira ecológica, como ela é mais maleável, né, mais flexível, apesar de muito mais resistente, ela é mais flexível do que a madeira convencional, a gente sempre recomenda que se faça um espaçamento aqui central, né, lembrando, dessa ponta até aqui, vão livre mesmo, de 35 centímetros. Nós temos sempre medir a temperatura aí da peça para saber quanto que ela já está dilatada ou contraída. Então aqui a gente viu que ela está de 21 a 30 graus, eu tenho que deixar 0,63 centímetros de espaçamento, né, nas pontas, né? A madeira ecológica, ela tem dilatação nas pontas, muito menos na lateral. Então é diferente da madeira esse comportamento. Como a gente falou da questão da temperatura, a gente percebeu que a gente tem que deixar então cada peça, ela estando inteira, né? Ela estando inteira com 2,5 metros, ela tem que ficar
com 0,63, né? Com 0,63 centímetros ou 63 milímetros de espaçamento. Então, vai ser 0,31, 0,32, mais ou menos aqui nessa ponta, e na outra, no outro encontro, também o mesmo espaçamento para ela poder trabalhar tranquilamente, né, sem nenhum tipo de problema. Nosso material, ele não faz pó, né, não sobe aquele pó como é com a madeira, né? Com a madeira estaria um pó aqui em todos por aqui. Então é diferente, ela sai esse cavaco, né, da madeira ecológica, que é muito mais fácil depois para limpar, né? Ele não fica subindo aí para o ar, e bem mais fácil. Ele consegue tirar até com a mão ali, ou com uma espátula, ele consegue tirar ali facilmente, tá? E o corte fica perfeito. Então aqui o barrote duplo, ó, para que ele serve? Tá vendo? Para prender as pontas das duas peças aqui no encontro dessas duas peças. Todas as pontas das peças devem ficar aí presas. É importante que elas tenham sempre 2 pregos ou 2 parafusos, né? A gente pode usar o prego Ardox ou o parafuso com as cavilhas, aquele que eu mostrei lá no início. Aqui, como nós estamos falando dos topos da peça, então nós vamos fazer aqui 2 furos, né? Vai dar uma escariada para entrar a cavilha. É só nessas que estão aí nos topos, né? Onde não é o topo da peça, onde não é o final, a gente faz somente um furo, né? Não é necessário que se faça 2. Ali vai dar um pequeno acabamento aqui, né? Para deixar perfeito. E depois nós vamos posicionar aí o parafuso, né? Esse parafuso aí 5x40. E aí, finalmente, as cavilhas. Essa é a forma aqui que eu optei, que é a que eu mais gosto de trabalhar. Nós temos também os pregos Ardox, aí só uma pequena batidinha. Nós temos também os pregos Ardox, né, que nós vamos, já mostramos ali. Aqui nós estamos fazendo com as cavilhas e os parafusos. Aqui, como não é a emenda, né, não tem ali o topo, ele vai fazer um furo só e o mesmo procedimento que vocês já acabaram de ver. Bem simples. Essas marquinhas, né, que às vezes ficam do prego, tem um comportamento interessante no nosso material, que o plástico ele tem uma redistribuição molecular. Isso quer dizer o quê? Que ele é como se fosse uma pele humana, como se cicatrizasse com o tempo. Então, como é superficial, tudo isso, mesmo sejam riscos que possam acontecer, riscos superficiais, ele com o sol ele vai sair absolutamente tudo, não vai ficar nenhum tipo de marca ao longo do tempo. Tá? Isso é um comportamento aí da madeira ecológica Reset.